Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre fonética e fonologia, tá? E hoje eu vou discutir alguns conceitos básicos com vocês em relação a isso, tá? Então, o primeiro desses conceitos é a diferença entre grafema e fonema. Ou fone, tá? Por enquanto a gente não vai distinguir esses dois conceitos, não. Mas o importante é saber a diferença entre grafema e fonema, né? Esse é o mais importante por enquanto. Então, grafema, a gente assume que seja uma unidade gráfica. Quando eu falo gráfico, quero dizer escrito, tá? É uma coisa que você vê num papel, por exemplo, tá? E o fonema é uma unidade mental. Ou seja, não é uma coisa que você está vendo, é uma coisa que está dentro do seu cérebro. Você não consegue enxergar, tá? Então, esse conceito é super importante porque tem muito aluno que, no começo, lógico, confunde letra com o que está acontecendo dentro do seu cérebro. São coisas diferentes, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a gente tem a palavra casa e a palavra cedo, tá? E a palavra sala. A gente tem essas três palavras, tá? Aqui, a gente tem duas letras que se repetem. Na palavra casa, a gente tem o C e a gente tem o S. Na palavra cedo, a gente tem o C e na palavra sala, a gente tem o S. Tá? Então, o que vocês precisam perceber? Que essa letra C que está aqui é um grafema, é uma letra. Você está enxergando o C ali. Você olha e tem uma letra que você já conhece ali. Esse C que está aqui é o mesmo C que está na palavra cedo. É a mesma letra. Tá? Então, aqui você tem o mesmo grafema. Tá? O mesmo grafema, ou seja, a escrita dessas duas coisas é igual, tá? Isso não significa que você tem o mesmo fonema. Os fonemas que essas letras representam são os mesmos? Não. Por quê? Porque na palavra casa, a gente pronuncia esse C daqui como um K. Como se ele fosse um K. Casa. Tá? E esse C daqui, a gente pronuncia como se fosse um S. Cedo. Casa cedo, né? Então, as pronúncias são diferentes. Então, não representam o mesmo fonema. A gente vai aprender depois que tem um jeito específico para representar os fonemas. Esse fonema daqui a gente representa assim, e esse fonema a gente representa assim. Mas isso é história para outro momento. Agora vamos olhar para a letra S. Tem o S aqui na palavra casa e tem o S aqui na palavra sala. Olha só que interessante. Aqui, esse S e aquele S lá de baixo representam o mesmo grafema, de novo. Porque a gente escreve do mesmo jeito. Mas eles não representam o mesmo fonema. Por quê? Porque esse S daqui tem som de S mesmo. O S da palavra sala. Mas o S da palavra casa tem som de Z. Casa. Z. Né? A gente não fala caça. Casa. Tá? Então, essas duas letras, por mais que elas sejam iguais, elas representam sons diferentes. Então, elas não têm o mesmo fonema. Agora, o mais curioso é que o C da palavra cedo e o S da palavra sala são grafemas diferentes com o mesmo fonema. Por quê? Porque os dois têm o mesmo som. Cedo e sala. Tá bom? Então, a gente precisa aprender a distinguir essas coisas. Tem uma coisa aqui que a gente está vendo, que a gente está enxergando.
tem essa coisa aí que vocês estão lendo, que eu estou escrevendo, tá? Que são as letras, são os grafemas. E tem uma outra coisa que acontece dentro do seu cérebro, que é como você interpreta essas letras. E isso daí é mental, isso é dentro da sua cabeça. Isso daí não dá para você enxergar. Perceba que na sua cabeça você interpreta esse C daqui e esse S daqui do mesmo jeito. Mas você interpreta esse C e esse C de dois jeitos diferentes. Tudo bem? Então, eu estou mostrando para vocês que o fonema é uma coisa que vocês vão ter que aprender a identificar. Ou seja, vocês vão ter que pegar e olhar e falar assim, não, essas duas palavras aqui, elas têm a mesma letra. Mas essas letras representam unidades diferentes porque elas têm sons diferentes. Tá? Então, aqui a gente viu em ação, digamos assim, dois grafemas. O grafema C e o grafema S. E a gente viu os sons associados a esses grafemas, ou seja, os fonemas associados a esses grafemas. O C pode ter som de K ou pode ter som de S. E o S pode ter som de S ou pode ter som de Z. Né? O C tem som de K em casa. O C tem som de S em cedo. O S tem som de S em sala. E o S tem som de Z em casa. Tá? Então, casa, cedo, sala. Opa, até eu me confundi escrevendo casa com Z. Tá bom? Então, a gente tem que aprender a separar essas duas coisas. Tem uma coisa que a gente está vendo e tem uma coisa que está acontecendo dentro da nossa cabeça, que é o som. O som que aquela letra representa. Isso daí é dentro da cabeça. Tá bom? Isso que acontece dentro da nossa cabeça é o fonema. O que a gente está lendo no papel é o grafema. Tá? Então, isso daqui são grafemas. Isso daqui, que eu representei, que é o som da letra, é o fonema. Tá? No geral, a gente representa os fonemas entre barras transversais, do jeito que eu representei aí. Mas a gente vai aprender isso melhor depois, tá bom? Outro conceito importante é a diferença entre fonética e fonologia. Então, a gente vai aprender em outra aula o que significa fone e o que significa fonema. Se a gente já soubesse o que esses conceitos significam, seria mais fácil explicar. Por quê? Fonética estuda fone e fonologia estuda fonema. Tá? Basicamente é isso. Mas, como é que eu vou explicar isso sem usar esses conceitos? Bom, tem uma diferença que é mais geral e a gente pode começar por ela, que é o seguinte. A fonologia, ela é mental e abstrata. Enquanto a fonética é física. Então, tem um jeito meio absurdo de explicar isso, mas eu acho que a gente pode começar por aí, que é o seguinte. Fonética é tudo que acontece da boca para fora. Tá? Então, tem pessoas dentro da fonética que estudam, por exemplo, como é que é a onda, né, no gráfico do fonema, do fone E, a vogal E. Aí tem lá a onda e tal do som. Esse pessoal estuda isso. Tá? Então, a fonética está preocupada com o que acontece da boca para fora. Como é que você estuda os sons, a cadeia da fala, quando o som é emitido pela pessoa, né, etc. A fonologia está preocupada em entender o que acontece dentro da cabeça. Tá? Por quê? Porque, olha só, podem parecer a mesma coisa, mas não são. Som é uma coisa. Como você interpreta o som é outra coisa.
Olha só que legal. A gente tem, por exemplo, a palavra porta, que é um exemplo bastante conhecido, né, na linguística do português, né? O que acontece? Esse R da palavra porta, ele pode ser pronunciado de várias maneiras diferentes a depender do lugar onde você mora. Talvez a diferença mais gritante seja, você pode pronunciar esse porta como que é como eu pronuncio, é um aspirado, né? Porta, porta. Tá? Você pode pronunciar esse R como um retroflexo, que a gente chama, que é o porta, né? Esse é o retroflexo, porta. Tá? Tem uma terceira opção também, que é você pronunciar como um TP múltiplo, que chama, que é porta, porta, porta. Tá bom? Então, quando você escuta na rua uma pessoa falando porta, você não entende que porta e porta são coisas diferentes. Você entende que porta e porta são apenas dois jeitos diferentes de pronunciar a mesma palavra. Por que você acredita nisso? Né? Aí agora, vamos lá, a gente entra num campo meio psicológico da coisa. Por que quando alguém fala porta, isso aqui é uma porta, você não acredita que a pessoa esteja falando sobre uma outra coisa que não uma porta? Por que você entende que porta e porta são a mesma coisa? Né? Provavelmente porque esses sons que estão aí, esses três sons que eu coloquei, o e o r, né, esses três sons, na sua cabeça eles são interpretados do mesmo jeito. Ou seja, em termos de fonologia, eles são uma única coisa. Então, isso daqui são os sons mesmo. É o que sai da sua boca. Isso daqui é fonética. Porém, esses três sons, na sua cabeça, eles são interpretados do mesmo jeito. Se uma pessoa fala porta, porta ou porta, você sempre vai interpretar que é a mesma coisa. Porta, 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 porta. Os três são a mesma coisa para você. Você interpreta do mesmo jeito. Então, esses três sons estão associados a uma mesma unidade dentro da sua cabeça. Isso é fonologia. Então, o trabalho de uma pessoa que trabalha com fonologia é olhar para os sons da língua e como eles se organizam dentro da língua e pensar, tá, mas o que o falante dessa língua entende? O que ele interpreta dentro da cabeça dele? Porque a gente está vendo aqui, o português, para uma mesma palavra, ele pode ter uma multiplicidade de pronúncias, né? Mas mesmo que essa palavra seja pronunciada de três maneiras diferentes, qualquer falante de qualquer lugar do país vai interpretar essas três pronúncias do mesmo jeito. Então, dentro da sua cabeça tem alguma coisa que faz você acreditar que esses três sons são interpretados do mesmo jeito, eles têm a mesma interpretação. Tá. Outro caso, que também é conhecido na linguística, né? É a palavra como essa daqui. O T dessa palavra, da palavra tia, ele pode ser pronunciado de dois jeitos. Algumas pessoas vão fazer o T e vão colocar uma palatal depois. É um tch, né? Tch, tia, que é o que eu faço. Eu faço isso, tá? E tem gente que vai usar só o T mesmo, que é o tia, tá? Então você tem tia e tia. Mas mesmo que se uma pessoa chegar para mim e pronunciar, essa daqui é minha tia, eu não vou entender que tia e tia são coisas diferentes. Tia e tia é a mesma coisa. É a mesma palavra, só que pronunciada de dois jeitos diferentes. Então isso me leva a crer que o T e o Tchê, eles têm a mesma interpretação. Eles estão ligados a uma mesma unidade. Então, na fonética, lembrando que a fonética é o que acontece da boca para fora, essa palavra pode ser representada de mais uma maneira, ou seja, você pode pronunciar
falar essa palavra de vários jeitos diferentes, tá? Mas mentalmente você vai entender que esses dois sons eles têm a mesma interpretação. Isso é fonologia. Então a fonologia pensa assim: se todas as pessoas interpretam duas coisas diferentes do mesmo jeito, então tem que ter alguma coisa em comum entre elas. Lá dentro do cérebro, tem que ter alguma coisa que te faça acreditar que essas duas coisas são iguais. Senão, você entenderia que pia e tia são palavras diferentes, são coisas diferentes, mas não são. Bom, a gente vai entender melhor essas unidades depois, quando eu for falar sobre elas dentro do português. Tá? Por fim, a última coisa que a gente veio discutir hoje são os tipos de fonologia. Então, dentro da fonologia existem vários estudos, tá? São várias coisas diferentes que a gente costuma estudar. Então, a gente tem basicamente dois tipos de fonologia. A gente tem o que a gente chama de fonologia segmental e fonologia suprassegmental. Tá? Essas unidades que a gente viu aqui, que eu mostrei para vocês, essa unidade, é o que a gente chama de fonema, certo? Na fonologia, o que a gente chama de fonologia segmental é o estudo do fonema. Então, o que envolve o fonema dentro da língua está dentro do estudo do que é segmental. Dentro da fonologia segmental, a gente tem fonologia segmental, a gente tem a fonêmica e a fonotática. São coisas que a gente ou já estudou ou vocês vão estudar aqui comigo, tá? Eu sei que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre fonotática, tá? O que é fonêmica? Fonêmica é o estudo do fonema em si, tipo, as características do fonema. Tá? Então, características do fonema. Então, provavelmente, todos vocês, se já fizeram ou estão fazendo letras, lá nas aulas de fonologia, a professora, o professor deve ter ensinado para vocês que os fonemas têm algumas classificações. Quanto à anterioridade, né, quanto à posição da língua, né, quanto à zona de articulação, ponto de articulação, quanto à abertura do maxilar, quanto à vibração das cordas vocais. Então, isso daí é fonêmica. É você pegar um fonema e descrever as características dele. Tá? Por exemplo, o fonema P. Ele é bilabial, surdo, ele é oral, né? Então, essas são características próprias do fonema. Aí você vai pegar cada fonema e vai estudar as características dele, tá? Não vou entrar muito no mérito, porque a gente vai ter aulas para estudar isso, mas eu sei que tem alguns vídeos sobre isso no canal já. E a fonotática se refere às posições que o fonema pode ocupar. Tá? Na sílaba. Tá? Então, também a gente vai ver isso depois, mas tem alguns fonemas que podem ficar no começo da sílaba, tem alguns fonemas que podem ser o núcleo da sílaba, tem alguns fonemas que podem ficar no fim da sílaba, não são os mesmos fonemas, são fonemas diferentes, tá? Então, isso é o que a gente chama de fonotática, é você dizer quais são as posições que o fonema pode ocupar dentro da sílaba, tá? E o que é fonologia suprassegmental? É tudo que está além, né, dos fonemas. Então, a gente coloca aqui além. Geralmente, a área que é dita por comandar
a fonologia suprassegmental, digamos assim, é a prosódia. Tá? Então, o que a gente estuda dentro da fonologia suprassegmental ou dentro da prosódia? Por exemplo, acento. Não aquele acento agudo, né? Tipo, a fé. Não é esse acento aqui, não. Tá? É o acento no sentido de dizer se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, ou seja, toda palavra que tem uma sílaba tônica, ela tem um acento. Tá? Por exemplo, a palavra cabeça. Aí esse B daqui é uma sílaba acentuada, porque é a sílaba mais forte. Tá? Então, acento aqui que eu estou falando é acento prosódico, acento em sentido genérico. Tá? Então, isso aqui não tem a ver com fonema. Isso aqui tem a ver com outras coisas. Tem a ver com pé métrico, que é uma unidade que fica um pouquinho acima. Tá? A gente tem ritmo. É um outro problema da prosódia. Dizer qual que é o ritmo da língua. Quais são as bases para o ritmo da língua. Como que o ritmo da língua é definido. Pausas. Pausas fonológicas. Então, a gente sabe que tem alguns momentos de pausa dentro das frases no português. Por exemplo, o João, pausa. Eu vi ontem. Isso também é um problema da prosódia. Você explicar por que tem pausa ali, naquele lugar. Tá bom? Tem outros aqui também. Melodia. Entoação. E vários outros problemas que são próprios da fonologia suprassegmental. Tá bom? Então, hoje foi o momento de discutir esses assuntos e, posteriormente, a gente vai discutir cada um desses tópicos separadamente. Cada um vídeo, né? Um conjunto de vídeos para cada um desses tópicos. Tá bom? Então, é isso. Um beijo e bons estudos.